Bom dia. Estou vendo muita gente importante aqui, né, nessa mesa, e fico muito feliz, porque de manhã cedo nós estamos muito cansados, né? Para vir até aqui não é fácil. Bom, para mim, agora vou falar, depois de ouvir tantas pessoas ilustres falando aqui, quase não tenho nada que falar, não é? Mas eu quero chamar a atenção dos senhores a dor miofacial, que é a dor da coluna lombar, cervical, etc., que é muito comum, é 80%, dito pelos grandes mestres dessa estatística. E realmente no consultório a gente vê mais são esses pacientes que têm dor muscular e fáscia do músculo. Tá? Tendão, ligamento, essa parte que eu vou abordar para os senhores. Quanto ao tratamento que os colegas falaram, etc., tem a parte cirúrgica. Isso nós não podemos esquecer. Sempre que faz o diagnóstico. Por isso eu sempre falo, nós precisamos fazer o diagnóstico. E quando vem para nós, eu sou fisiatra, vem só os casos crônicos. Então, para mim, eles fizeram todos quanto é exame. Então, eu não preciso quase pedir exames, mas eu tenho que examinar esse paciente. Nesse exame, que é muito importante, a nossa atuação. E quem faz acupuntura também acontece a mesma coisa. Quem vai para a acupuntura, como os colegas falaram, olha, doutora ou doutor, a senhora vai ser a última, porque eu já passei por muitos colegas, muitos médicos. Essa nossa preocupação e a nossa força de vontade de resolver. E graças ao conhecimento que a gente vai adquirindo no longo do tempo, e a gente vai ficando mais firme, mas quando vem o doente, examinar bem. Como é que eu vou examinar esse doente? Primeiro, a história que vem de longa data. Não é? Casos agudos já foi para os colegas. E casos crônicos, aquele que fica arrastando o sintoma, vem para nós. Quem faz acupuntura, o médico, o fisiatra, etc. Então, com isto, eu posso dizer aos senhores, com a idade que eu tenho e a experiência que eu adquiri nesses longos anos, que eu venho labutando ainda e aprendendo sempre, nós nunca sabemos tudo, é que quando o doente entra na sua sala, você deve ficar sempre longe para verificar o doente andar. A lombalgia está naquela postura de flexão ou flexão lateral, já entra no seu consultório numa postura inadequada. Isso já dá uma noção para você que realmente o doente não é psicológico, não. Tem dor. Então, nós vamos agora examinar. Esse exame, todos os senhores conhecem o que deve examinar. Mas o que eu quero salientar aqui para os senhores é dor muscular. Como é que eu vou diferenciar se é dor muscular, dor articular, dor da vértebra? Só examinando, palpando. E essa palpação é muito importante para nós, que vamos fazer a acupuntura, mediante esse nosso exame. Primeira coisa, o que eu faço? Examinar esse paciente andando. Como é que faz?
anda de costas, e o senhor pode verificar. Andar de lado, andar de costas, que quase nós não falamos isso para o doente, são os músculos, glúteo médio, glúteo maior. As pessoas de idade ficam mais sentadas, assistindo televisão, já aposentou, então não faz atividade. E isso nós precisamos ter sempre na nossa mente. Andar de lado, não fazem. Ficar de pé, que é o glúteo máximo, contrair, quase não fazem, porque estão sempre sentados. Então, exercício de lado para o glúteo médio é muito importante. E quando os senhores examinam na palpação, verificam exatamente naqueles pontos de acupuntura, na região do glúteo médio. E para trás, também, o exercício de costas. Agora, precisa ensinar esses doentes, não andar de costas em qualquer lugar. Então, andar onde tem, não é, local muito seguro para ele poder andar de costas. Então, isso eu estou falando para os senhores, é uma coisa muito comum que eu encontro no consultório. Manda fazer vários exercícios, etc., e esquece do glúteo médio e glúteo máximo. Então, eu estou chamando a atenção disso para o senhor. Agora, eu faço acupuntura Ryodoraku. Então, a acupuntura Ryodoraku, eu preciso de um aparelho para verificar onde que eu devo introduzir a agulha. Onde a resistência elétrica da pele está diminuída. Então, nesse ponto que eu introduzo a agulha. A gente sabe a anatomia, às vezes eu preciso introduzir profundamente, outras vezes superficialmente. Então, depende do caso. E à medida que a gente vai fazendo, vai verificando que muitos músculos, o piriforme, por exemplo, precisam penetrar bastante, senão não adianta nada. Agora, tem outros que só subcutâneo já é suficiente. Então, quem é que vai me dizer para mim como é que eu devo tratar? É o próprio doente. Isso que eu queria chamar a atenção dos senhores, para não pensar que o tratamento com a acupuntura é só saber aqueles pontos e introduzir. Vamos examinar e verificar onde está a dor nesses doentes crônicos miofascial. Então, logicamente, todos aquela teoria chinesa. E quando a gente verifica, tem muitas vezes, aquilo que os chineses descobriram há milhares de anos, e isso que nós estamos falando, miofascial, tem igual pontos. É muito interessante a gente observar isto e verificar como os antigos foram inteligentes sem ter essa modernidade, essa possibilidade de a gente fazer o diagnóstico com exames complementares e exame físico, principalmente. Então, eu vou falar para os senhores, onde está meu aparelhinho aqui? Como eu faço acupuntura Ryodoraku, eu não sei se vocês ontem assistiram comigo, mas esse aparelho é um aparelho simples de Ryodoraku. É o mais simples e mais barato. Tem outros aparelhos mais sofisticados, mas este é suficiente para ver esse ponto de menor resistência elétrica. Então, os senhores têm aqui... outra coisa. O Ryodoraku, o Nakatani, deu muita ênfase ao sistema nervoso neurovegetativo.
que nós, quando fazemos o curso na faculdade, não ligamos muito para o sistema nervoso neurovegetativo. E é o sistema nervoso mais importante que nós temos. E nós temos que conhecer muito bem. E a acupuntura atua exatamente no desequilíbrio do sistema nervoso neurovegetativo. Então, esse aparelho simples, olha, segura para por causa da minha mão, eu fui operado. Bom, aqui, vocês têm aqui, é microampere, não é miliampere, é microampere. E toda vez que eu vou procurar o ponto de menor resistência elétrica, eu preciso calibrar esse aparelho. Como é que eu calibro? Coloco o positivo e o negativo. Tá aqui. Ai, acho que não tira tempo. Aqui, pronto. Agora, a senhora põe para mim? Isso. Então, eu liguei. Desculpe. É que eu gosto muito de fazer tudo na prática. Ó, vocês estão vendo esse barulho? E aqui, quando eu ligo, está até 200 microamperes. Agora eu posso, com isto aqui, no paciente, o paciente segura o polo positivo e esse aqui é polo negativo. Então, o doente segura aqui. Com isso, eu vou detectar o ponto de menor resistência elétrica. E aí que eu introduzo a agulha de acordo com a anatomia da região. Doutor, ainda tem tempo? Então, com esse aparelho simples, eu vou detectando o ponto de menor resistência elétrica. Então, na região lombar, não adianta só procurar na região lombar L4, L5, S1, precisa subir, e muitas vezes na região tóraco-lombar. É muito, muito importante não ficar focado na região lombar, mas sim na transição tóraco-lombar. E nos músculos, quais os músculos? Glúteo médio, glúteo máximo, e no glúteo máximo, na inserção no sacro. O glúteo máximo insere no sacro. Aí eu divido em 3 partes, terço superior, médio e inferior. Vou com o detector, a grande maioria está na inserção do sacro, terço superior ou terço médio. Mas preciso localizar, ver as 3 porções. Depois, não ficar contente só com isso. Vai no quadrado lombar, no músculo quadrado lombar, onde tem os pontos dos meridianos chineses. Vai lá e detecta o ponto de menor resistência elétrica e encontramos o ponto no músculo quadrado lombar. E agora eu vou para membro inferior. Aonde que eu encontro mais problema? Face lata. E na face lata, no terço distal. Do meio para distal. E no músculo da face lata, que fica aqui em cima, tá? Do lado do glúteo médio. Então, com esse aparelho é fácil detectar e introduzir a agulha. Quando tem problema lombar, nunca esqueça do adutor médio. Mas, às vezes, adutor mínimo e adutor máximo,
Então, na face interna da coxa. Com isto, eu tenho ajudado muito os pacientes de dor crônica, que já fizeram tudo quanto é tratamento, e com essa técnica, diminuir a dor e o doente fica muito feliz. Não é só fazer acupuntura, ao meu entender. Tem que ensinar a postura correta desses pacientes, que, em geral, tem postura muito errada. E abdômen muito protruso, precisa emagrecer. Mas como é que a gente vai falar para esse pessoal? Você tem que emagrecer. Já um monte de médicos já falaram para emagrecer. Então, o abdômen protruso, nós podemos fazer acupuntura nas regiões para diminuir esse abdômen protruso. E exercícios abdominais. É um exercício muito simples para ensinar o doente. E eu ensino de uma maneira muito simples, porque quando complica, eles não fazem. Outra coisa, exercício feito várias vezes, também eles não aderem. Hoje eu ensino fazer 3 movimentos, e quando vai para fisioterapeuta, vai na educação física, etc., vai lá para fazer aquele horário. Mas quando a gente ensina para fazer em casa, pouco. Ensinar poucos movimentos, poucas vezes, para aderirem à nossa recomendação. Doutora, então, já acaba. Desculpe. Muito bem. Então, eu fico falando muito, mas é que eu fico empolgada, e aí eu quero falar tudo o que eu sei. Mas depois, na reunião, os senhores perguntam. Desculpe. Muito obrigada, doutora.